Os dedos do operador de rádio se moviam pelo manipulador de Morse com precisão treinada. Em um quarto apertado no sótão em Richmond Hill, Londres, cada toque enviava outra mentira cuidadosamente elaborada pelo éter em direção à Alemanha nazista. As mensagens traziam os códigos de autenticação do agente Hubert, um espião alemão confiável infiltrado nos mais altos níveis do comando aliado. Mas quem escrevia esses relatórios não era alemão nem leal aos nazistas. Roman Chernawski, patriota polonês, sobreviveu à captura, ao recrutamento pela Abwehr e a uma fuga desesperada pela liberdade. Na primavera de 1944, suas informações falsas sobre exércitos americanos, fantasmas no sudeste da Inglaterra, chegavam ao próprio Adolf Hitler. A ironia era deliciosa. O Führer, ao analisar relatórios sobre a força de invasão fictícia do general Patton, não sabia que sua fonte mais confiável era alguém que odiava profundamente o regime nazista. Roman Chernawski foi um agente duplo durante a guerra que quase se perdeu na história. Felizmente, sua história foi preservada para que sua coragem nunca seja esquecida. Roman Garby Chernawski nasceu em 6 de fevereiro de 1910 no que hoje é Tovest, no oeste da Ucrânia. Naquele período, a região integrava o decadente Império Austro-Húngaro. Roman era etnicamente polonês, mas sua nação, como Estado, havia sido apagada do mapa por mais de um século. Quando a nação foi milagrosamente ressuscitada em 1918, o jovem Roman encontrou sua vocação em seu exército renascido. Por 10 anos antes da Segunda Guerra Mundial, ele foi capitão no 1º Regimento de Aviação próximo a Varsóvia. Devido à altura, ele precisava se ajustar em aeronaves feitas para homens menores. Sua presença física igualava seu intelecto. Ele se destacava em qualquer sala que entrava. No fim dos anos 1930, ele já era o oficial brilhante e dedicado que a Polônia tanto precisava, intransigente em sua devoção ao país. A Escola Superior de Guerra em Varsóvia, principal academia militar da Polônia, o formou como oficial de Estado-Maior de primeira classe. O capitão Chernawski atuava no Departamento de Organização da Força Aérea Polonesa quando a guerra começou em 1º de setembro de 1939. Os tanques alemães cruzaram a fronteira e, em poucas semanas, seu país sumiu novamente, apanhado entre a máquina de guerra nazista e o Exército Vermelho de Stalin, num movimento de pinça que esmagou sem piedade a resistência polonesa. Encarregado de organizar as defesas aéreas em Lublin, com as poucas aeronaves restantes após a destruição em Varsóvia, ele presenciou de perto a eficiência das táticas alemãs de armas combinadas. A Luftwaffe rapidamente conquistou a superioridade aérea, deixando as forças polonesas vulneráveis a ataques devastadores de bombardeiros de mergulho. Foi uma aula de guerra moderna que marcou profundamente o jovem oficial do Estado-Maior. Com a Polônia em colapso, Chernawski enfrentou a mesma escolha de milhares de compatriotas: aceitar a derrota ou seguir lutando no exílio. Para quem vivia e respirava pela Polônia, não havia escolha. A França deu refúgio, mas por pouco tempo. Entre novembro de 1939 e março de 1940, Chernawski aprimorou suas habilidades de inteligência na Escola Militar de Paris antes de assumir o comando da inteligência da 1ª Divisão Polonesa. Quando o Blitzkrieg alemão devastou a França no verão de 1940, ele se viu isolado em território ocupado. A queda da França surpreendeu ainda mais pessoas do que a rápida derrota da Polônia. A nação orgulhosa de ter o maior exército após a Rússia colapsou em 6 semanas. Entre os destroços das esperanças aliadas, Chernawski concebeu uma visão ousada para alcançar sua superioridade estratégica. Se criasse uma rede de inteligência em toda a França ocupada, uma cortina de olhos, como ele disse, poderia fornecer informações vitais a Londres. O comando polonês no exílio autorizou seu plano e a Inter-Aliae nasceu.
A Inter Aliae, termo em inglês para cooperação entre aliados, foi criada como rede de espiões na França para coletar informações militares sobre tropas e alvos alemães, repassando-as à Grã-Bretanha via rádio clandestino e mensageiros. Para operar de forma clandestina, ele adotou a identidade de Armand Borny, adquirindo a certidão de nascimento do verdadeiro homem falecido, roupas e até mesmo sua antiga bicicleta. Dizem que ele pedalou cerca de 500 quilômetros até Paris, atravessando postos de controle alemães, só com documentos falsos e nervos de aço. Chernavski era muito patriótico, mas precisaria de mais do que isso para criar uma rede de espionagem do zero. Felizmente, ele possuía o raciocínio analítico de um oficial do Estado-Maior. Chernavski sabia que seu forte sotaque polonês dificultava o recrutamento entre franceses, já desconfiados da influência estrangeira. Primeiro, ele precisava de um recrutador. O destino logo respondeu com Mathilde Carré, uma francesa culta, com a postura e conexões de que ele tanto precisava. Carré, codinome Lachat ou Agatha, tornou-se sua companheira, secretária e principal recrutadora. Construíram algo notável juntos. Carré encontrou recrutas dispostos e Chernavski os treinou nos fundamentos da espionagem, ensinando-os a observar insígnias organizacionais alemãs e marcações codificadas por cores com precisão científica. O crescimento da rede foi rápido. Chernavski analisou com astúcia as fases da reação francesa à ocupação nazista. Do choque e perplexidade à resignação, depois irritação e, por fim, um ódio crescente que impulsionou o desejo de agir e resistir. Isso proporcionou o ambiente perfeito de recrutamento para sua organização em expansão. Chernavski dividiu sua rede de mais de 160 agentes em 14 setores, com protocolos especializados para casas seguras e pontos de entrega de mensagens, às vezes usando uma escola de idiomas movimentada ou um banheiro público como caixas de correio. Ele treinou os agentes para lerem as marcações militares alemãs. Cavalo branco indicava infantaria, detalhe amarelo, blindados. Os relatórios frequentemente tinham centenas de páginas, com mapas desenhados à mão, contrabandeados em recipientes de filme fotográfico. Isso forneceu a Londres toda a ordem de batalha alemã na França até o nível de companhia. Eles identificaram 22 divisões alemãs na França, usando o sistema de cores inimigo para regimentos e criaram avaliações de inteligência detalhadas. Além dos movimentos de tropas, coletaram dados sobre depósitos de munição, aeródromos, instalações navais e novos locais de radar surgindo na costa francesa. Esses tesouros de inteligência eram fotografados, ocultos em filmes não revelados e contrabandeados por mensageiros. Aprenderam a cruzar a linha de demarcação entre a França ocupada e a não ocupada, depois atravessar a fronteira espanhola para enviar seus rolos de filme para contatos britânicos. Enquanto isso, especialistas poloneses em rádio construíram transmissores que enviavam relatórios regulares para Londres. Chernavski ele mesmo fez 18 travessias ilegais da linha de demarcação, cada uma delas com risco pessoal significativo. Mas o sucesso trouxe vulnerabilidade. O foco de Chernavski em inteligência agressiva, aproveitando grupos de patriotas entusiasmados, porém amadores, gerou fragilidades estruturais. A rede cresceu rápido demais, sem a compartimentalização rígida e os protocolos de disfarce profundo de um serviço de inteligência maduro. Ele era um ótimo analista e organizador, mas não dominava a contra-inteligência. O fim da Interallier chegou com uma rapidez devastadora. Em novembro de 1941, um informante traiu a rede para os alemães. Hugo Bleicher, um oficial da Abwehr, começou a fechar as redes com precisão metódica. Mathilde Lachat-Carré foi presa primeiro. A fiel assistente e amante de Charnovsky enfrentou uma escolha terrível na cela da Gestapo. Bleicher, fluente em francês e conhecedor das operações interaliadas, deixou as consequências muito claras. Coopere ou será executada. Diante da tortura e morte certa, ela cedeu.
ela tomou em um momento de terror a decisão que a assombraria. Concordou em trabalhar para os alemães. Em troca da vida, ela ganhou o ouro alemão e proteção de Bleicher. Alguns sussurravam que ela havia se tornado sua amante, embora a verdade sobre o relacionamento deles permaneça obscura. O que era certo era sua traição sistemática de dezenas de antigos companheiros. Ela deu a Bleicher nomes, endereços, pontos de encontro e detalhes que permitiram a Abwehr desmantelar Turali com grande eficiência. A segurança da rede sempre foi sua fraqueza. Diferente dos serviços de inteligência profissionais e compartimentalizados, em Turali funcionava como uma família estendida. Eles se conheciam, socializavam juntos e compartilhavam detalhes operacionais que deveriam ter sido mantidos estritamente separados. Quando Carrie começou a falar, ameaçava expor quase toda a organização. Na noite de 17 de novembro de 1941, vieram buscar Chernavsky. A prisão foi rápida e profissional, sem perseguição ou tiroteio, só uma batida na porta e a frieza das algemas. Com sua liderança capturada e seus segredos expostos, a rede Interallier foi destruída. Em semanas, mais de 60 agentes foram presos pelos alemães, enfrentando interrogatório e possível execução. O mestre espião, que criou a mais eficaz resistência da França, estava em uma cela da Gestapo, aguardando o que parecia ser morte certa. Nesses momentos difíceis, Chernavsky deve ter pensado na ironia cruel de ser traído não pela contra-inteligência alemã, mas pela fraqueza de quem confiava sua vida. Mas Chernavsky tinha uma salvação. Ele não foi capturado pela SS de Heinrich Himmler. Ele era prisioneiro da inteligência militar alemã, a Abwehr, uma organização liderada pelo almirante Wilhelm Canaris, que agia secretamente contra o regime nazista. Essa diferença salvaria sua vida e mudaria a guerra. Chernavsky passou 8 meses apodrecendo na prisão de Fresnes, esperando enfrentar o pelotão de fuzilamento. Ele enfrentou 6 semanas de interrogatório brutal, sem trair seus agentes. Quando a Abwehr percebeu que Chernavsky não cederia, optaram por outra abordagem. A Abwehr precisava urgentemente de agentes qualificados, e ali estava um homem que criara uma das redes de espionagem mais eficazes da Europa ocupada. Talvez pudesse fazer o mesmo por eles. A proposta veio do coronel Joachim Rohleder, um oficial da Abwehr que reconheceu as habilidades de Chernavsky e respeitava sua lealdade inabalável à sua rede. O acordo que foi oferecido apresentava muito mais a Chernavsky do que ele jamais poderia ter esperado. Desde que ele concordasse em trabalhar para a Alemanha, ele estaria livre. Além disso, seus camaradas Interallier capturados seriam tratados como prisioneiros de guerra, não executados como espiões. Chernavsky recusou o acordo inicialmente, mas cedeu ao saber do avanço dos exércitos alemães rumo a Moscou e Stalingrado, no outono de 1941. Afirmou aos captores que o destino da Polônia estava com os alemães e aceitou servir ao Reich. Os alemães acreditaram em sua sinceridade, mas, para evitar riscos, mantiveram sua mãe, irmão e outros agentes como reféns, conforme acordo assinado. Uma traição levaria à execução deles. O que os alemães não sabiam era que, desde o momento em que assinou o acordo, Chernavsky já tinha a traição em mente. Sua conversão aparente foi um engenhoso engano, fruto do cálculo de um patriota polonês que acreditava servir melhor seu país como espião alemão do que como mártir. Em julho de 1942, a Abwehr organizou uma fuga elaborada para seu novo agente. Hugo Bleicher, que o prendeu, foi instruído a deixar Chernavsky escapar durante uma transferência de prisioneiros. Chernavsky atravessou a Europa até Madrid, onde a Abwehr completou sua transformação de líder da resistência, capturado para agente ativo alemão. Eles ofereceram treinamento em códigos e espionagem, 2 cristais de rádio escondidos nos sapatos, um questionário sobre forças britânicas, dinheiro e uma cápsula de cianeto para uso se fosse capturado. Em janeiro de 1943,
o agente Hubert, conhecido pelos alemães, conseguiu voar para Londres com a ajuda da resistência francesa. Para eles, ele era um prisioneiro de guerra fugitivo que queria ir para o oeste e seguir lutando contra os nazistas. A realidade da situação era muito mais complexa do que isso. Quando Chernavsky chegou a Londres, ele estava realmente muito nervoso. Ele se apresentou à inteligência britânica com uma oferta para trabalhar para os aliados, mas não disse nada sobre seu recrutamento pelos alemães. Diante dos reféns deixados e da dúvida sobre a infiltração da Abwehr no quartel-general polonês em Londres, seu silêncio era compreensível. Mas isso gerou crise de confiança entre oficiais poloneses. Alguns o defendiam como confiável, enquanto outros questionavam sua lealdade. A inteligência britânica também era naturalmente desconfiada, incapaz de descartar completamente que Chernavsky pudesse ser um agente triplo. Após semanas de interrogatório, Chernavsky confessou tudo e entregou aos superiores uma confissão datilografada de 64 páginas chamada O Grande Jogo. Nela, ele contou sua missão à Alemanha: relatar sobre a produção de aeronaves britânicas, coletar informações políticas de alto nível e até fomentar o descontentamento entre as forças polonesas na Grã-Bretanha. Ele insistiu, no entanto, que sua verdadeira intenção sempre foi servir como agente duplo, trabalhando para destruir o regime nazista por dentro. O militar, 5, permaneceu desconfiado, mas otimista. Graças aos decifradores de códigos de Bletchley Park, que liam as mensagens da Enigma alemã, eles já sabiam sobre o agente Hubert. Eles ainda temiam que Chernavsky pudesse ser um agente triplo sofisticado, cujos relatórios precisariam ser interpretados ao contrário para se chegar à verdade. Enquanto o militar 5 avaliava opções, Chernavsky fez algo que, sem querer, fortaleceu a confiança com a inteligência britânica. Fervoroso anticomunista, Chernavsky soube que um alto general da Força Aérea Polonesa participou de uma recepção na Embaixada Soviética em Londres. Ele respondeu distribuindo um panfleto que denunciava as ações do general como traição. As autoridades polonesas foram obrigadas a prendê-lo por grave insubordinação. Curiosamente, essa crise confirmou seu valor. Os alemães nunca ordenariam ou preveriam uma corte marcial. Foi tipicamente Chernavsky. Seu ato de princípios, aparentemente autodestrutivo, provou ao militar 5 que suas convicções políticas eram genuínas e que ele não estava seguindo um roteiro alemão. Assim, a facção do militar 5 que o apoiava venceu o debate. Ele foi integrado ao sistema de dupla traição, mas permaneceu sob rigoroso controle. Não tendo mais permissão para operar seu próprio transmissor de rádio, ele foi inicialmente usado apenas para repassar informações de baixo valor. Ele ganhou um novo codinome que refletia a visão do militar 5 sobre seu agente conflituoso: Agente Brutus. Em 1944, os aliados encararam seu maior desafio: invadir a fortaleza europeia de Hitler. O sucesso da Operação Overlord dependia de surpreender taticamente a forte muralha do Atlântico. Era uma rede de bunkers, artilharia e obstáculos que ia da Noruega à fronteira com a Espanha. O marechal de campo Erwin Rommel passou meses reforçando essas defesas, colocando milhões de minas e obstáculos ao longo das praias. Os alemães tinham 50 divisões na França, incluindo 10 Panzer capazes de destruir qualquer invasão se concentradas no desembarque. Isso originou a Operação Fortitude, o plano de engano mais complexo da história militar. O conceito era tão amplo que convenceu o alto comando alemão de que a principal invasão aliada seria em Pas-de-Calais. Afinal, essa era a travessia marítima mais curta e o alvo mais lógico. Os desembarques reais nas praias da Normandia pareceriam só um ataque de distração. Para essa grande enganação, os aliados criaram o Exército Fantasma, o primeiro grupo de exércitos dos Estados Unidos da América, supostamente liderado pelo general George Patton, no sudeste da Inglaterra. Essa força fantasma surgiu por meio de uma orquestra de enganação, usando milhares de tanques infláveis e embarcações falsas em Kent e Essex.
Além disso, havia transmissões de rádio militar falsas e acampamentos vazios, mas bem construídos, visíveis para o reconhecimento alemão. A enganação foi além de simples adereços. Unidades reais foram reposicionadas para apoiar a ilusão, enquanto agentes duplos passavam informações cuidadosamente elaboradas aos alemães. O plano exigia uma coordenação perfeita entre vários serviços de inteligência aliados, com cada peça de desinformação sendo projetada para reforçar as outras na mente dos alemães. Em dezembro de 1943, o Comitê 20 decidiu que Brutus estava pronto para o grande evento. Sua credibilidade com os agentes alemães era tão alta que a Abwehr achava que ele integrava a equipe de Eisenhower. O suposto acesso aos altos níveis do planejamento aliado tornava seus relatórios muito valiosos para analistas de inteligência alemães, desesperados por informações sobre a invasão. Do sótão em Richmond Hill, trabalhando com um operador de rádio britânico de codinome Chopin, Brutus começou a transmitir as mentiras que mudariam o curso da história. A configuração era tão engenhosa quanto perigosa. Ele controlava o conteúdo das mensagens com seu estilo distinto, enquanto Chopin cuidava da transmissão de rádio. Esse arranjo permitia à inteligência britânica monitorar as comunicações e manter a credibilidade de Brutus com os alemães. Brutus não mandava relatórios sozinho. Eles atuavam em conjunto com outros agentes duplos, como Juan Pujol Garcia, agente Garbo, que criou uma rede de 27 subagentes fictícios na Grã-Bretanha. Enquanto Garbo fornecia amplitude através de sua rede fantasma, Brutus oferecia observações precisas e aparentemente autênticas de um insider militar acompanhando a preparação. A coordenação era impressionante. Outros agentes duplos também participaram da ação. Do Playboy serve o Dusko Popov e Arthur Owens, primeiro agente alemão capturado e convertido, a socialite peruana Alvira Chudwa e a francesa de origem russa Natalie Sergeyev. Em março de 1944, Brutus relatou falsos preparativos de ataque aliado à Noruega a partir da Escócia, reforçando o engano Fortitude North. Essa ameaça fantasma manteve 27 divisões alemãs presas na Escandinávia, que poderiam ter ido para a Normandia. Sua turnê escocesa fabricada forneceu a Abwehr informações detalhadas sobre o fictício Quarto Exército, supostamente reunido em Edimburgo sob o comando do general Andrew Thorne. A guerra psicológica foi requintada. Brutus confirmou relatos de outros agentes sobre missões navais e militares soviéticas em Edimburgo, sugerindo operações aliadas com russos contra a Escandinávia. Isso aumentou a paranoia alemã sobre um ataque em duas frentes e reforçou a obsessão de Hitler pela defesa da Noruega. Em 9 de maio de 1944, Brutus relatou ter visto a 4ª Divisão Blindada dos Estados Unidos da América em Bury St. Edmunds, parte da Força Phantom Fusag, supostamente reunida para o ataque a Calais. Essas unidades existiam, mas seus movimentos foram planejados para sustentar o engano. Em 25 de maio, ele colocou a 11ª Divisão Blindada Britânica em Surrey, longe dos preparativos reais para a Normandia, no sul da Inglaterra. Cada transmissão acrescentava outra pincelada à obra-prima do engano. Até o dia D, Brutus fornecera aos alemães um quadro completo do suposto grupo de exércitos de Patton, com detalhes sobre a ordem de batalha que misturavam unidades reais e fictícias. Os alemães foram totalmente enganados ao confiar em seus agentes falsos. Em 1943, esses homens e mulheres forneceram informações precisas sobre operações reais dos aliados no Mediterrâneo, como as invasões da Sicília e da Itália. A credibilidade conquistada tornou seu engano no dia D altamente eficaz. A inteligência não tinha motivo para duvidar deles. O sucesso foi total. O alto comando alemão, inclusive Hitler, caiu totalmente na armadilha. A câmara de eco de mentiras cruzadas, confirmadas por agentes duplos, paralisou as reservas alemãs.
Mesmo depois que as tropas aliadas invadiram as praias da Normandia em 6 de junho de 1944, eles continuaram convencidos de que aquilo era apenas uma distração. Por semanas cruciais, a Alemanha manteve a poderosa 15ª Armada em Pas-de-Calais, com divisões de elite de Panzer equipadas com tanques Tiger que poderiam ter devastado a Normandia. Os números contam a história do impacto da enganação. Os alemães posicionaram suas forças mais fortes justamente onde os aliados desejavam, longe da Normandia. Das 10 divisões Panzer na França, só uma estava pronta para contra-atacar o desembarque. O 15º Exército, com mais de 200.000 homens, ficou semanas em Pas-de-Calais após o dia D, aguardando a invasão fantasma de Patton que nunca ocorreu. A paralisia estratégica deu aos aliados tempo para consolidar a cabeça de praia. Sem o engano, as reservas alemãs teriam chegado rapidamente à Normandia após o desembarque, podendo esmagar a invasão antes dela ganhar força. As mentiras contadas por Brutus e seus colegas agentes duplos, sem dúvida contribuíram para garantir que a Operação Overlord tivesse sucesso em abrir o tão aguardado segundo fronte na Europa. Segundo Roman Chernovsky, a vitória dos aliados teve consequências amargas. Sua amada Polônia caiu sob dominação soviética, um regime que ele odiava tanto quanto os nazistas. Retornar para uma recepção de herói era impossível. O governo comunista o teria preso ou executado como espião ocidental, então ele escolheu o exílio no país que havia servido com tanta fidelidade. Roman Chernovsky sumiu silenciosamente no oeste de Londres, tornando-se um simples impressor. Seus vizinhos desconheciam suas façanhas na guerra. Para eles, ele era só um simpático cavalheiro do leste europeu que gostava de gatos. Seu serviço na guerra não passou despercebido. Em 1941, o governo polonês no exílio concedeu a ele a mais alta condecoração militar da Polônia. Após a guerra, ele foi secretamente nomeado oficial da Ordem do Império Britânico por seus serviços à causa aliada. Em 1961, com autorização do Ministério da Guerra, ele publicou A Grande Rede, detalhando a criação da Inter Aliae, mas omitiu seu papel essencial como agente Brutus. Esse segredo ainda era perigoso demais para ser revelado. A revelação pública do papel de Chernovsky como Brutus só ocorreu em 1972, com a publicação do livro de John Cecil Masterman, O Sistema Double Cross. Chernovsky foi apontado como agente duplo. Sua história completa só apareceu décadas depois. Roman Chernovsky faleceu em Londres em 26 de abril de 1985, aos 75 anos. Ele foi enterrado entre outros aviadores poloneses em Newark-on-Trent, com suas ações heróicas pelos aliados, em grande parte esquecidas pelo público. O anonimato silencioso de seus últimos anos foi a consequência trágica de sua realidade política. Entre o sigilo do Ocidente e a hostilidade do Oriente, ele foi um herói silencioso cuja história não pôde ser contada em vida. No fim, Roman Chernovsky se destaca como um dos agentes mais eficazes do sistema de dupla traição. Seu histórico único como oficial de Estado-Maior polonês, profissionalmente treinado, combinado com a história de cobertura convincente que sua captura proporcionou, permitiu que ele desempenhasse um papel que poucos outros conseguiriam. O rádio naquele sótão de Richmond Hill se calou há tempos, mas sua última mensagem ainda ecoa na história. Ao fim, os patriotas poloneses que iniciaram a guerra criando redes contra os nazistas acabaram alimentando-os com mentiras que causaram sua ruína.